Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é figurinha carimbada em concurso público: negociação. A ideia aqui é a gente desvendar juntos aqueles conceitos que as bancas adoram cobrar, sabe? Tudo de um jeito bem direto, bem claro. E é curioso, né? Porque se a gente parar pra pensar, a gente negocia o tempo todo. Desde escolher o lugar pra almoçar com a galera, até pedir aquele prazo a mais no trabalho, ou, sei lá, pechinchar na feira. Negociação tá em tudo. Então, o nosso desafio aqui é pegar essa prática do dia a dia e transformar em conhecimento teórico, aquele que faz a diferença na hora da prova. Bom, então vamos começar pelo começo, né? Pelo básico. Antes de sair pensando em táticas mirabolantes, a gente precisa ter clareza sobre o fundamental. Afinal de contas, o que é negociação na visão dos teóricos? A resposta, olha, é mais simples do que a gente imagina. E para responder isso, nada melhor que uma definição clássica do Chavenato, que é um nome que, nossa, aparece demais em concurso. Ele diz que é um processo pelo qual duas ou mais partes trocam valores entre si e tentam concordar sobre a taxa de troca entre eles. As palavras aqui são a chave de tudo, pessoal. Presta atenção. Processo, duas ou mais partes e o mais importante, troca de valores para quê? Para chegar num acordo. Basicamente, esses são os pilares do conceito. O legal de olhar para esses elementos centrais é que eles são tipo um resumo do que vários autores importantes falam. Sabe, não importa muito a definição exata que a gente pegue, esses pontos aqui quase sempre vão estar lá. Pensa comigo. As partes precisam uma da outra, elas estão buscando um acordo e a comunicação é a ponte para tudo isso. Ah, e um detalhe importante, nem sempre negociação vem de briga, de conflito. Muitas vezes ela surge justamente de interesses em comum. Beleza, então a gente já sabe o que é. Agora que a definição está clara na nossa mente, podemos dar o próximo passo: entender as características. E olha, saber identificar esses traços é o que separa o conhecimento superficial daquela preparação que realmente garante o ponto na questão. E é aqui que o negócio começa a ficar bem interessante, porque as bancas adoram explorar isso, as diferentes perspectivas. A gente tem de um lado o Chiavenato, que olha mais para a estrutura, sabe, quase como se fosse um passo a passo do processo, e do outro lado tem o Leite, que foca nos fatores humanos, naquilo que ele chama de infalível, ou seja, que não tem como escapar, sempre vai estar presente em qualquer negociação. Então, vamos dar um zoom na visão do Chavenato? Pensa assim. Ele está descrevendo o esqueleto da negociação, o que precisa ter. Primeiro, no mínimo, duas partes. Segundo, algum conflito de interesses ali no meio. Elas entram nisso de forma voluntária, porque querem trocar alguma coisa. Seja um recurso, dinheiro, ou até resolver algo que não é palpável, como uma pendência. E o ponto central para ele é que é um processo sequencial. Tem proposta, aí vem contraproposta, concessão, é um jogo de vai e... Agora vamos para o outro lado, para a visão do Leite. O argumento dele é o seguinte: não importa o quão organizadinha e estruturada seja a negociação, esses três elementos humanos aqui são inevitáveis. Não tem jeito. Sempre vai ter uma simetria de informação. Ou seja, alguém sabe mais que o outro, as percepções e as emoções de cada um, nossa, isso influencia demais o processo. E, por fim, o comportamento emotivo, que muitas vezes passa por cima da lógica fria. Por isso ele chama de características infalíveis. Elas simplesmente não falham em aparecer. Certo. Agora a gente vai para a parte talvez mais prática e estratégica de todas. Se a gente pensar na negociação como um jogo de cartas, a mão é o as na manga. É a carta mais forte. Entender esse conceito é, sem exagero, vital. E para a gente entender de vez esse conceito tão poderoso, nada melhor que uma historinha, né? Vamos conhecer o dilema do João das Neves. Ele está prestes a entrar numa negociação que parece super comum, mas que no fundo é pura estratégia. O objetivo do João é bem claro. Ele precisa de R$ 100 para sair com a namorada. E quem é a outra parte na negociação? A mãe dele. Uma figura com quem ele com certeza já tem um histórico gigantesco de negociações, né? O cenário está montado para aquele clássico conflito de interesses familiar. E é aí que vem o problema. Acontece que, no dia anterior, ele já tinha conseguido R$ 50 por um jogo. Então a mãe dele não tá nada feliz com esse novo pedido. Isso já cria um desequilíbrio de poder, né? A posição dela tá bem forte. E o João? Bom, o João parece estar numa baita desvantagem. Depois de alguma conversa, a mãe faz a proposta final, R$ 60. E o João, aceita na hora. Mas a pergunta que não quer calar é: por que ele aceitou tão rápido assim? Foi um bom negócio? Foi um mau negócio? A resposta para isso não está nos R$ 60, mas sim no que aconteceria se ele dissesse não. E é exatamente aqui que entra o conceito de MAN. É uma sigla que significa melhor alternativa a um acordo negociado. Em inglês o pessoal chama de BATNA, em alguns materiais por aqui pode até aparecer como MASA.
mas no fim das contas é o nosso famoso plano B. Pensa no caso do João. Se ele não tivesse nenhuma outra opção para conseguir dinheiro, a mãe dele era zero, concorda? Então conseguir R$ 60 foi uma vitória. Agora, e se ele tivesse um amigo que pudesse emprestar 50? Bom, aí a mãe dele seria R$ 50. E nesse caso ele poderia ter pensado 2 vezes antes de aceitar os 60, ou até ter barganhado mais. Entende? Conhecer a sua própria mãe é o que define o seu poder na mesa de negociação. É o seu piso. Beleza, pessoal? Então a gente passou pela definição, pelas características e por essa estrutura super importante da MAN. Agora é hora de juntar tudo isso e focar naqueles pontos-chave, os que realmente importam para a prova. Então foco total agora, porque é o momento de revisar o que é essencial. As ideias que a gente viu podem ser cobradas de jeitos diferentes, então vamos resumir a essência do que a gente precisa levar daqui. Então, vamos lá. O resumo da ópera. Negociação, no fundo, é um processo de troca para se chegar a um acordo. Sempre, sempre vai ter 2 ou mais partes com interesses que não são exatamente os mesmos. É fundamental lembrar daquelas 2 visões de características, a estrutural do Chiavenato e a humana, infalível, do Leite. E, talvez o mais importante de tudo, a sua força na negociação vem da sua mãe, do seu plano B. Saber qual é a sua mãe antes de sentar para conversar é fundamental. E, para a gente fechar, fica aí uma reflexão. Na próxima vez que aparecer uma negociação na vida, seja para pechinchar o preço de alguma coisa ou para discutir um projeto no trabalho, a pergunta que tem que vir primeiro na cabeça é: qual é a minha mãe? Qual é a minha melhor alternativa se isso aqui não der certo? Acredite, ter essa resposta na ponta da língua, isso muda o jogo completamente.